nosso fundador foi um gênio, mas não um gênio que prendeu-se na sua genialidade, mas deixou Deus usar a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu conhecimento a serviço de Deus. Por isso que eu digo, Deus tem seus planos e Deus chama cada um de nós a algo muito especial. Quando olhamos para a vida desse santo que viveu no século XVIII, em Nápoles, na Itália, e depois mais um pouquinho para frente, entre os mais pobres, em Scala e Pagani e Fiorani, nós podemos olhar para esse homem e dizer: mas quem é Santo Afonso? Alguém que tornou-se doutor em direito civil e canônico ainda muito jovem, alguém que era músico, alguém de fato que tornou-se referência em muitas esferas acadêmicas da época, alguém que tornou-se um advogado famoso daquele período, que todo mundo queria colocar os casos, os litígios em suas mãos. Perceber que Deus moldou esse homem, chamou esse homem para o seu serviço, e ele deixou esse chamado tocar no seu coração. E quando ele pegou a sua espada, porque ele fazia parte da nobreza, colocou aos pés de Nossa Senhora de Mercês e disse: Nossa Senhora, aqui está a minha espada de nobre, daqui para frente eu quero ser um servo. E tornou-se missionário, tornou-se padre e colocou-se a serviço de Deus. E somente encontrou paz, isso que é muito interessante, somente encontrou paz para a sua vida e vida interior no momento que ele deixou Deus levar a tomar essa decisão de deixar a nobreza, deixar o direito, deixar toda aquela riqueza que tinha em sua vida para colocar-se a serviço do nosso Deus. E ele dizia: não basta fazer coisas boas, é preciso fazer as coisas boas, mas muito bem feitas. Tem que fazer-se bem. E aí deixou então a sabedoria, o conhecimento que havia adquirido da formação desde pequeno, a colocar-se a serviço do reino de Deus. Quando Santo Afonso funda a congregação dos missionários redentoristas em 1732, ali estava sentindo o chamado, o apelo de Deus para deixar as coisas do mundo, a riqueza da nobreza, para colocar-se a serviço. Não deixou o conhecimento que havia adquirido atrás de si, mas utilizou o conhecimento para evangelizar, e por isso que ele escreveu 111 livros. Eu gosto de dizer, escreveu 111 livros num tempo que não tinha máquina de escrever, muito menos computador. Tinha que redigir e depois imprimir cada livro. 111 livros, mas não foram livros qualquer, foram livros que alcançaram só no seu período de vida mais de 20 edições. O mais importante, um dos mais importantes, Glória de Maria, tornou-se o fundamento da Mariologia no Ocidente, que hoje já teve mais de 1.200 edições. Quando o autor escreve um livro, tem 500 edições, fica tão feliz, né? Teve mais de 1.000 edições. A sua teologia moral, que tornou-se a referência. Agora, aqui que interessante, Santo Afonso foi advogado, ele não foi juiz. E como advogado, ele escreveu a teologia moral pensando na absolvição e não na condenação que o juiz pensa em condenar alguém. E quando ele rezava e meditava ao escrever a sua teologia moral, percebendo o mais fino ensinamento que a igreja tinha, que era após o Concílio de Trento, Santo Afonso escreveu numa sociedade que colocava Deus acima de tudo, mas um Deus que condenava e julgava, um Deus que era severo. Santo Afonso começa a apresentar para a comunidade, nos seus escritos e na sua pregação, um Deus profundamente
cheio de amor. Um Deus que deixou ser levado na cruz, pregado na cruz, ensanguentado, porque ama cada um de nós. E quando ele passou então a pregar isso nas suas missões populares, as pessoas ficaram impressionadas, não apenas com a sabedoria, mas com a santidade desse homem que falava do Deus com ternura e com grande amor. Logo, suas missões populares, os seus missionários tornaram-se a referência naquela região toda da Europa. Mas o tema de hoje, que foi colocado para mim, é que fala: Santo Afonso é a missão hoje. E sabe que tudo isso, meu irmão, minha irmã, essa missão que iniciou com Santo Afonso em 1732, ele morreu depois como bispo em 1785, está presente hoje em mais de 70 países. A congregação que ele fundou, que nós fazemos parte, está presente em mais de 70 países, presente nos 5 continentes. Você vai encontrar redentoristas na Ásia, na América, na Europa, na África, aonde você for. Você vai encontrar homens fervorosos, alegres, esperançosos, pregando a redenção de Cristo Jesus, mostrando que nele há a copiosa redenção. E é por isso que ele escrevia: quem ama a Deus encontra alegria em tudo, mas quem não ama a Deus não encontrará alegria em nada. E Santo Afonso ensinava essas coisas simples, mas com sabedoria, revestido de santidade. E essa congregação que iniciou se espalhou então e chegou até aqui em Curitiba em 1960. E chegou junto também com a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque Santo Afonso, quando escreveu as Glórias de Maria, de verdade, depois de 17 anos para escrever Glórias de Maria, quando escreveu esse livro, Santo Afonso mostrou o seu grande amor à Virgem Maria e pediu que também que todos redentoristas, filhos da sua congregação, tivessem também amor à Virgem Maria. E chegou essa missão aqui em Curitiba em 50 anos atrás, justamente por esse espírito de amor a Nossa Senhora, mas lembrando a Jesus, que é cheio de misericórdia por cada um de nós. A missão redentorista é presente na vida de cada congregado, mas aqui agora tem também um desafio que a congregação pede para nós. Você que participa das missas do santuário, você que participa das novenas das pastorais, você também compartilha desse carisma de redentorista, porque você convive com esses homens redentoristas que estão aqui, que fizeram a profissão do perpétuo de tornar-se redentoristas. Você compartilha com eles também essa missão, seja na música, seja no serviço da catequese de Cristo. Você compartilha essa missão, você torna-se também um pouco de redentorista. Você torna-se redentorista também como parceiro da missão, como alguns optam em caminhar mais de perto, mesmo como leigos, participar da missão dos redentoristas. Você é membro também dessa missão fundada por Santo Afonso, um gênio, doutor, moralista, que deixou-se colocar a sua genialidade a serviço do Reino de Deus, a serviço das missões. E que você também possa, com as graças de Nossa Senhora, a querida Mãe do Perpétuo Socorro, fazer parte também dessa espiritualidade. Aonde você for, no seu trabalho, na sua vida, na sua caminhada, na sua família. E esse homem de Santo Afonso Maria de Ligório não vai ser alguém do passado, mas alguém que se faz presente na vida de cada missionário redentorista, mas na vida também de cada pessoa que participa de nossas igrejas, nossos santuários,
e de nossas pastorais. Você também é chamado a fazer parte dessa família. E vamos agora acolher o monólogo que vai falar um pouco sobre isso. Nossa, sabe, eu sempre sonhei com tudo isso, mas eu tenho certeza que vocês que era muito difícil naquela época de imaginar tudo aquilo que eu consegui, chegaria tão longe. Mas aí eu entro nesse santuário de Maria Santíssima, com o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e vejo quão maravilhosa se tornou a nossa missão. Quantos frutos ela gerou e quanto amor ela produziu. Olha, para entender no começo de minha caminhada lá em Nápoles, sozinho, que então vieram homens que se tornaram padres e me ajudaram a fundar a congregação dos missionários redentoristas. Também lembro dos vários livros que escrevi e da necessidade que eu sentia de levar principalmente aos mais pobres este amor de Deus. E é por isso que eu escolhi Santíssimo Redentor, porque eu acredito que Deus é este amor infinito e puro. E é nisso que se baseia a fé desses missionários redentoristas, que por sinal foi por causa deles que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro veio repousar aqui no alto da glória. Eu senti um chamado de Deus em minha vida, abdiquei de todos os meus bens, fui contra as ideologias de minha família, dos meus amigos, para seguir um caminho maior, o caminho ao qual Deus me chamou a seguir. E acredito que não foi diferente com todos esses missionários. Continua essa missão redentora junto aos mais pobres, no seguimento de Jesus Cristo. Por isso, então, eu gostaria de pedir para que esses missionários ficassem de pé, para que todo esse povo que aqui está hoje olhe para vocês e se baseie no exemplo de vocês. Mas seria errado eu falar que só eles fazem parte dessa congregação, porque não são só eles. Porque durante a minha caminhada, os que me seguiram não viraram somente padres ou irmãos, vieram também mulheres, homens solteiros, casados, jovens, que sentiram esse chamado e continuaram como parceiros da missão. Por isso eu também gostaria de pedir para que os parceiros da missão que estão hoje aqui, todos os que trabalham e todos os que são voluntários e pastorais nesse santuário, se levantassem, por favor, porque vocês também fazem parte dessa família. Mas novamente, seria errado dizer que são só esses que fazem parte dessa grande família que é a congregação dos missionários redentoristas. Pois todos vocês que estão hoje aqui também possuem esse carisma de missionário, pois vocês frequentam esse santuário de Maria. Portanto, então, eu convido a todos nesse espírito missionário e familiar a se levantarem. E eu passo agora então a palavra ao pastor. E nessa fé, nessa esperança, junto também com o Santo Afonso que está no céu, professemos